Bom dia, primeiramente, a todo mundo. A gente achou que ia ter até menos gente, né, por causa do horário, ingrato de acordar cedo. Mas apresentando a gente, meu nome é Alexandre Prete, ela é a Letícia Bonfim. E antes de começar tudo, aproveitar que está todo mundo acordado aí, eu queria perguntar, eu quero que vocês levantem a mão, na verdade, quem aqui fez alguma ligação hoje, nesse horário? Ou recebeu uma ligação? Beleza, deu 10 pessoas, né? Agora, quem aqui trocou uma mensagem, seja no WhatsApp, SMS, ou recebeu alguma mensagem nesse meio tempo? Então, é isso aí, né? A gente está... Uma última pergunta também. Alguém aqui já teve algum problema de armazenamento no celular? Principalmente por causa de aplicativo? Ótimo, beleza. O que a gente vai falar hoje aqui para vocês é o que é teste e qualidade em chatbots. Todo mundo aqui sabe o que é chatbot? Só para ter uma noção? Quem não conhece, levanta a mão aí. Ótimo, é muito pouco, mas a gente vai te explicar. Começando apresentando a gente aqui, como eu falei, eu sou o Alexandre, eu sou analista de qualidade na Take e sou colunista do blog Take Test. A Letícia é a mesma coisa, é analista na Take também, na área de qualidade. Ela é cofundadora de uma startup que chama Kiamob e ela é colunista do blog Take Test. Alguém aqui conhece o blog Take Test? Oh, que beleza, hein? Quem não conhece, procura lá, a gente compartilha muito conteúdo das experiências que a gente tem, principalmente na Take. A gente também tem colaboradores de fora, quem tiver conteúdo e quiser mandar para a gente também fica à vontade. No final, acho que tem nosso e-mail, né, Leds? Beleza. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Sobre chatbots. As pessoas que levantaram a mão, a gente vai explicar um pouquinho o que é. Testes de chatbots, novidades no cenário que está rolando nesse meio tempo aí, que tem coisas que ainda não saíram muito na mídia. Falar um pouco sobre segurança e testes automatizados também. Então, o que são chatbots? A gente usa duas definições para explicar para quem não sabe, a maioria aqui já vai entender. A primeira é do Caio Calado, ele é o UX designer lá na Take. Ele fala que chatbots são softwares que funcionam dentro de aplicações de mensagem. Eu perguntei para vocês sobre o armazenamento porque normalmente a gente tem que ficar instalando aplicativo para quase tudo que a gente tem de problema no nosso dia a dia. E tem alguns aplicativos que a gente não vai acabar deletando, que é tipo Messenger, WhatsApp, Skype, isso dependendo da necessidade das pessoas. Então, se a gente conseguir pôr softwares dentro de aplicações que a gente já usa, a gente vai deixar de ter alguns problemas desses de armazenamento e vai ser aplicativos que a gente vai ter lá, que não vai ter gasto de, por exemplo, de 3G quando a gente está fora de casa, etc. Então, são softwares que funcionam dentro de aplicações de mensagem, basicamente isso. A outra definição que a gente usa é desse Matt Schlint, que ele é CEO de uma empresa chamada Octane AI, e também ele fundou uma revista que é sobre chatbot, é Chatbot Magazine. Ele fala que chatbots são serviços baseados em regras e, às vezes, inteligência artificial, que você pode conversar e interagir via mensagem. A gente tem uma definição assim na cabeça, que a gente pensa em chatbot, a gente já pensa naquele robô todo inteligente, né, o que a gente costuma ver assim na mídia. Mas a gente botou esse às vezes do inteligência artificial, porque nem todo chatbot é de inteligência artificial. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Aí já começou a comer, né, o slide, mas beleza. Então, quais são os tipos de chatbots? Igual a gente estava falando. Tem o chatbot de inteligência artificial, que é o que a gente costuma ver aí na mídia, mas a gente também tem o de navegação estruturada, que é o que está aqui do lado, que são chatbots mais bem definidos, que a gente vai explicar, e tem o híbrido, que seria o chatbot tanto com navegação estruturada e também IA. Então, o chatbot de navegação estruturada. A gente botou um exemplo aí, que é o bot do Rock in Rio, que você vai ver que ele tem alguns componentes que, no caso, está no Facebook Messenger, que te ajuda a guiar durante o fluxo que você está fazendo, né? Então, ele vai ter carrossel, eu vou falar algumas definições que a Letícia vai explicar depois melhor, mas tem carrossel que está arrastando ali, botões, quick replies, etc. E isso vai guiar o usuário a ter uma melhor experiência. No chatbot, a gente botou como IA híbrido já, porque dificilmente a gente vai conseguir ter um chatbot só de IA, porque se a gente deixar uma coisa muito livre para o usuário, ele vai acabar perdendo e saindo do contexto do bot. Então, normalmente, a gente tem chatbots híbridos. E aí, citando alguns
algumas ferramentas de IA. A gente botou o Microsoft Lewis, o IBM Watson, não ficou bem apagado, hein, Leto? E o API AI, que são ferramentas de NLP que a gente faz o controle da base de conhecimento, então a gente vai aprimorando, etc. Aquele negócio de chatbots aprenderem, né, com a utilização. E aí ele vai dependendo da entrada do seu usuário, ele vai te entregar uma resposta do que ele entendeu que é a intenção do usuário. E aí, quando tem o híbrido, ele tenta te jogar ou para fluxos ou te dar uma resposta sobre isso. Então, tem um exemplo aí que é o chatbot da PagSeguro, que ele vai começar usando o fluxo estruturado dele, assim como foi do Rock in Rio, mas no meio ele vai fazer uma pergunta. Vou esperar um pouquinho para... Então, ele está querendo comprar uma máquina, ele vai pedir para olhar todas as máquinas. Ele procurou uma máquina, não achou o preço. E ele vai perguntar qual o preço da maquininha. E aí ele jogou o usuário para um fluxo, que é o fluxo de preço de maquininha. Aí nesse caso foi uma IA usando para jogar de volta para o fluxo, mas ele poderia dar uma resposta padrão que o usuário programou para isso. A Letícia agora vai falar um pouquinho de como garantir a qualidade no chatbot. Bom dia, gente. Uma curiosidade sobre essa apresentação, já tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu venho falando de chatbots, apresentando. A primeira palestra que eu fiz sobre chatbots, eu precisei de 15 minutos. Hoje eu não consigo fazer uma palestra dessa em menos de 50 minutos. De tanta novidade, tanta coisa que aconteceu nesse 1 ano e meio, mais ou menos. Então, vocês vão ver que tem muita novidade. O primeiro bot que a gente trabalhou, eles eram quase que exclusivamente de navegação estruturada. E o que é uma navegação estruturada? Eu tenho fluxos pré-determinados, conforme a entrada de usuários. E isso é um problema porque, às vezes, se o usuário ele não acha o que ele quis durante a minha navegação, e eu não tenho uma IA que me dê suporte, eu posso cair em vários casos de exceção. E isso é bem complicado. Então, quando eu comecei a trabalhar com bots, e eles eram quase todos de estrutura de navegação, eu comecei a pensar muito em coisas que poderiam... O que eu poderia pensar num bot desse? Se ele era fácil de aprender, isso era uma coisa bem importante, porque se chatbots era uma novidade, e a pessoa, no primeiro contato, ela vai ter uma dificuldade de utilizar, qual que era a chance disso ir para frente? Então, eu tinha que ter muito esse cuidado, tinha que olhar se era fácil entender o propósito do bot. Por exemplo, nós temos o bot da Localiza, que é para eu poder fazer aluguéis de carro. A pessoa vai entender que ali ela é só para aluguel de carro. E isso também tem que ficar bem claro durante a navegação do bot, nos primeiros momentos. A pessoa não tem que chegar até o final para descobrir sobre o que é isso. Então, pensando nisso, eu comecei a prestar bastante atenção na questão da usabilidade, que é muito importante você sempre... Eu falo que isso não é só para chatbot, é qualquer software que você for testar, mas eu vi uma importância muito grande disso em chatbots, que era justamente pensar da perspectiva do cliente. Está agradável? Se é uma conversa, ninguém gosta de conversar com uma pessoa chata. Então, o bot ele tinha que ter uma conversa agradável. E outra coisa, ela tinha que ser consistente. Eu não poderia, às vezes, um bot que é de um banco, ele tem que ter uma conversa um pouco mais formal, que é diferente de um bot do Rock in Rio, que é para um evento de rock, que ele tem uma linguagem mais despojada. Então, o bot tem que ter essa consistência e tem que conseguir resolver o problema da pessoa com essa linguagem que seja o mais próximo da identidade do cliente. Nós temos algumas interfaces hoje. Ali nós temos o BlipChat. Está até um pouco na versão antiga, mas ele hoje é um dos... ele é da Take, o BlipChat, e ele é muito parecido hoje com o Messenger. O Messenger e o BlipChat são os dois canais que mais têm recursos para bots. Então, nós temos vários componentes, quick replies, botões e tudo. Então, para você publicar nos dois, a modificação tem que ser muito pequena. Eu não tenho uma perda ou um custo muito grande para poder publicar nessas duas interfaces. O vídeo está cortado, mas dá para ver, é o bot do PagSeguro. Diferente de um SMS. Se eu quero publicar um bot do Messenger no SMS, eu não posso fazer essa transição sem que eu faça um desenho e eu programe para um SMS. Como vocês podem ver ali, aqui do lado, ali o fluxo está todo estruturado, tem carrosséis, tem cards. Olha um carrossel como que chega aqui no Messenger. Porque aqui SMS ele não tem suporte para carrosséis e componentes do fluxo. Então, ele fica bem feio, ele fica muito ruim. E a pessoa, com certeza, ela não vai conseguir usar. Se você fizer essa migração, você tem que ter muito cuidado na hora de transitar entre um e outro.
Então, eu falei, o Messenger, essa imagem é um pouco antiga, nós já temos outras coisas que o Messenger lançou, mas aqui dá para ter uma visão bem legal do que os chatbots têm, como mensagens de texto, carrosséis, links. Nós temos chat state, que é para falar que o bot está respondendo, para não gerar uma ansiedade na pessoa. E temos também quick replies, que nada mais são do que respostas rápidas. E o quick reply eu acho ele muito legal, porque quando eu clico, ele leva para a pessoa para um fluxo que eu já estou esperando, e o botão some. Também evita a pessoa voltar no fluxo e cair em um caso de exceção. Então, aqui um pouco mais detalhado, esse aqui é uma forma de carrossel e uma tela de boas-vindas. A tela de boas-vindas é bem legal, porque, primeiro, você já dá um comando que seu bot espera para a pessoa não cair na primeira interação em um caso de exceção. Ele permite que você crie uma pequena descrição, mas ela não deve ser um tutorial, porque a pessoa só vai ter contato com essa tela na primeira interação. A partir que ela já interagiu, essa tela não aparece de novo, a não ser que ela delete todo o fluxo. O carrossel, ele é bem legal, eu acho que ele fica visualmente muito bonito. Só que aí você tem que ter um cuidado, porque a quantidade de carrosséis pode variar de canal para outro. O Messenger permite 10 mostrados de cada vez. O Blipchat já não tem muito essa limitação. Então, você tem que prestar muita atenção em todos os canais e como ele vai se comportar. Nós também temos cards, que são muito bons para bots de vendas e tudo. Nós temos o recibo. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo que tem. Vamos supor, o seu bot ele é para vendas. Então, ele vem todas as informações da compra, produto, preço da pessoa. Os quick replies que eu falei, que são bem legais, porque ele evita a pessoa cair no caso de exceção. Eu estou guiando o meu usuário dentro do meu bot. E nós temos também menu persistente. A gente até ouviu um comentário uma vez, quando eu estava lendo sobre, falando assim, não coloque o menu persistente com o botão menu que leve para o menu. Ali ele tem que direcionar direto para os fluxos principais do seu bot. Porque eu já mexi em bots externos, assim, era engraçado. Você mandava menu, aí ele mandava um menu estruturado, com botões, dentro do bot. Nós também podemos ter usos de WebView. Hoje, eu acho que só o Blipchat e o Messenger têm esse suporte para WebView. Por exemplo, o que é legal no WebView? É muito ruim você colocar um link e ele levar para fora do bot. Você não tem retenção dessa forma, é muito mais complicado. Então, se a pessoa às vezes entrou no link, ela achou que ela queria lá, pode ser que ela não volte para o seu bot e você perdeu um usuário. Então, o WebView ele minimiza um pouco isso, porque ele abre dentro do bot, você não sai do contexto e é muito mais fácil o usuário voltar para interagir com o bot de novo. E nós também temos envio de location. Isso é legal para bots, tipo da Localiza, usa muito para poder pegar a localização para qual que é a agência da Localiza mais próxima de você. E nós também temos bots da Porto Seguro para indicações, por exemplo, de rede perto de onde você está, através do CEP. Só um porém antes, pensando no lado do tester agora. Cada um desses componentes que a Letícia falou, eles têm algumas limitações, igual ela falou, dependendo do canal. Então, por exemplo, um quick reply pode ter até 20, eu acho, caracteres. Né? Isso, assim, tem algumas limitações, acho que são links e quick replies, podem ter no máximo 20 caracteres. O título do carrossel pode tem ter 90 caracteres. Então, o texto um pouco assim, tem que prestar muita atenção nisso. Na hora de testar, isso é uma coisa que a gente tem que, com certeza, visualizar, porque muitas vezes, normalmente, o UX vai desenhar o fluxo, né? E ele vai botar lá, às vezes, a limitação, sei lá, 50 num quick reply, não fingir. E aí você tem que garantir, porque senão ele fica 3 pontinhos e não dá para entender exatamente o que aquele botão ia fazer. Mas isso acontece muito, porque assim, os UX eles sabem dessa limitação, mas às vezes o cliente ele quer que o botão tenha um nome gigante, aí assim, ou o cliente assume que vai ter 3 pontinhos cortando, ou ele aceita também essa mudança de texto. Agora, quando eu comecei a testar, a primeira interface, o primeiro canal que a gente utilizava era o Messenger, eu deparei com vários bugs que eram da interface. No começo eu tratava como bugs do bot e a gente acabava perdendo muito tempo tentando corrigir. E a gente via que não era a gente, era o canal. E assim, eu falo assim, não desespere, mas o que é ruim quando o bug é do canal? O cliente ele vai entender que o bug é do Messenger ou é do seu bot. Ele sempre vai encarar como do seu bot. Então, se você encontra um erro, você tem que aprender a contornar. Um bug que a gente tem muito diferença são emoticons, então a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque ele varia muito de canal para canal. Esse emoji aqui, que são um carinha, eu peguei do WhatsApp, copiei e colei um aviador. Ele trocou aqui no Messenger para um homenzinho e um avião. Eu achei isso muito interessante, aí eu até coloquei aqui, mas isso a gente tem que tomar cuidado.
Aqui está meio cortado, mas e está pequenininho também, mas uma diferença que nós temos, os dois são Messenger. Um eu testei no mobile e o outro eu testei no browser. Aqui no mobile, todas as informações são cortadas. O tamanho do carro, o preço, nada aparece. Já no desktop, todas as informações vêm completas. Então, assim, a gente tem que homologar o Messenger? Não, mas eu tenho que garantir que ele está funcionando no iPhone, no Android, no browser, em outros navegadores também. Isso é muito importante. Eu falo, não é homologar, é garantir que o seu bot funcione em todas as interfaces. Outra mesma coisa aqui, a WebView. Esse problema já está... Eu não sei se ele já foi resolvido no desktop, creio que sim, porque esse vídeo é do ano passado. E, como vocês podem ver, ele não fecha no browser, ele fica aberto, aí o bot está rodando ali no fundo e a pessoa não percebe. Já no desktop, no mobile, ele fecha bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Aqui, como eu mostrei exemplo de carrossel, esse primeiro bug já foi resolvido. Aliás, esse é o que ainda acontece, ele fica esticando e diminuindo. No outro aqui foi numa ação das Casas Bahia, e esse eu achei até bem grave, porque tem botões que a pessoa não conseguiria clicar, então ela não poderia ver o produto, porque ele sumiu os botões. Aí tem uma coisa que eu falei que para mim é igual um mantra, que eu fui percebendo que toda e qualquer funcionalidade do canal pode se tornar um cenário de exceção. Por exemplo, alguém aqui, levanta a mão, considera que mensagem de texto seria um caso de exceção? Quem aqui consideraria? Bem, o seu bot tem que saber conversar, mas ele é um caso de exceção e ele é grave. Lembra que eu falei que os bots de navegação estruturada, se o usuário interagir, ele cai no caso de exceção porque eu não estou esperando? Então, meu texto também pode virar um caso de exceção. Até como as funcionalidades do canal, como mandar location num bot que não tem suporte, mandar vídeo, áudio, tudo isso pode gerar casos de exceção. Então, você tem que conhecer muito bem o canal que ele está sendo disponibilizado e conhecer as funcionalidades nativas dele, porque você não vai esconder isso no seu bot. Elas estão lá e o usuário vai usar. Alexandre vai falar um pouco sobre um novo desafio que nós estamos enfrentando, que é bots com inteligência artificial. Ele vai falar um pouquinho para a gente. A questão da IA, como a gente falou, normalmente, até pouco tempo atrás, normalmente os clientes procuravam bots de fluxo estruturado, porque quando você pensa em IA, você pensa naquele robôzão lá que sabe falar de tudo. Todo mundo pensa na Siri do iPhone, isso assim, no Google Assistant e tal. E a IA hoje não está nesse nível ainda. Isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando a gente está falando de IA, o que a gente pensa para testar, primeiramente? O bot não precisa saber falar de tudo. A gente precisa de ter bots especialistas. Então, por exemplo, o bot do Localiza, que é para alugar carro, ele não precisa saber falar sobre alguma marca de carro se ele não está querendo vender, por exemplo. Ou também ele não precisa saber falar sobre o show do Rock in Rio. Ele precisa saber falar sobre aluguel de carro, preço talvez, coisas do tipo. Então, a pessoa, por isso que é importante a pessoa entender o contexto do bot, né, que no Boas-Vindas, por exemplo, pode fazer isso. E ele tem que entender o contexto, e se o cara sair desse contexto, você tem que tentar trazer ele de volta. Outra coisa, o bot ele não entende sarcasmo, ironia, então tem muita gente que fala, muito obrigado, mas puto da vida. Aí o chatbot fala assim, então que bom que você gostou e tal. Então o cara vai ficar mais bolado ainda com a empresa, então ele vai continuar xingando. Então é uma coisa que a gente tem que tentar tratar da melhor forma possível. Não tem nada outra, não. Então o desafio que a gente tem hoje, a gente tem que mostrar para o cliente que é um robô. As pessoas, eles não entendem, às vezes, que aquilo é um robô. E você tem que mostrar isso, porque senão ele vai começar a xingar como se fosse um atendente. E, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar humanizado para não ser aquela conversa repetitiva e chata. Aqueles textos bem... Tem muita gente que xinga também, falando assim, você só está mandando texto igual, não sei o quê. Então, tipo, se o cara ficar lupando nesse tipo de caso de exceção, ele vai ficar irritado também com a empresa. E como o chatbot é a representação da marca com a empresa, com os clientes, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido. Então, eu vou falar um pouco do Google Assistant, que é Deixa eu voltar antes para não começar. Do Google Assistant, que é um canal novo que ainda não está tão liberado assim, vamos dizer assim, mas a gente já está com alguns cases nesse sentido. Então, eu vou mostrar um caso de exceção que acontece no Google Assistant, que é um bot que tem que saber falar de tudo, diferente do que eu falei lá, que os bots têm que ser especialistas. Então ele perguntou como pode ajudar e o cara quer saber como que ele faz para ir para casa.
Lembrando que o Google sabe onde você mora, onde você Exato. trabalha, o que você anda fazendo Então da ele vida. mandou lá, né, onde que é e tal. Calma. Aí ele vai falar, ele vai perguntar, ele vai falar assim, aí mesmo, como faço para chegar lá? Que é uma coisa que um usuário pode fazer, né, se ele não viu o que era para clicar. E aí o Google Assistant falou, orgasmo, como chegar lá? Ou seja, ele não conseguiu manter o contexto da conversa, que era chegar em casa. E imagina se o Google Assistant faz isso, imagina os chatbots tipo, bem menores do que isso, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado bastante na hora de testar. A gente botou alguns casos, então eu vou ter que ler porque a gente botou na esquerda, né, Alex? O primeiro ele está falando que o Facebook desligou uma inteligência artificial que criou sua própria linguagem. Foi o Facebook, que eu não lembro outra empresa na verdade não foi Facebook, foram duas empresas, uma da Rússia e uma não vou lembrar de onde é agora. Eles criaram dois chatbots para conversar entre si, sendo que um deveria vender alguma coisa para o outro. E essa troca de mensagens era tipo automatizada. Os chatbots eles começaram a conversar de uma forma que ninguém conseguia entender mais, porque eles criaram uma linguagem bem específica. E tipo, os dois se entendiam, porque eles repetiam os mesmos padrões, eles repetiam muitas palavras e tal, mas a conversa não tinha contexto nenhum, não tinha nenhuma linguagem definida. E aí o Facebook teve que agir nesse sentido. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado no crescimento dessa base de conhecimento também. Então é um teste bem contínuo. O outro que a gente botou, que eu acho que provavelmente vocês ouviram falar bastante, é num chatbot que ele aprendeu a falar sobre sexo e nazismo, porque era a IA da Microsoft. Ele aprende com todas as interações dos usuários. E os usuários eles trollam, né? Então eles começaram a falar coisas bem absurdas para ver a Microsoft mesmo caindo. Então o bot começava a falar sobre Hitler de um jeito que fala assim, o que você acha sobre tais pessoas? Eu tenho saudade do Hitler para matar essas pessoas. Era uma coisa bem pesada desse nível. E aí teve que agir também para suspender o bot. E a última foi uma outra trollada, que é nova IA da Microsoft. Então, a de cima deu errado, eles criaram uma nova para não poder falar sobre assuntos polêmicos. A Microsoft teve um cuidado para esses assuntos, o bot não aprender. Só que o usuário, ele é incrível, né? Então, ele fez uma outra trollagem com a Microsoft, que não envolvia assuntos polêmicos, mas... Aí os caras fizeram o chatbot aprender que o Linux é melhor que o Windows. E há controvérsia, mas ok. Mas o bot era para falar sobre o Windows 10, era para vender o Windows 10 na época. E aí eles conseguiram primeiro fazer o bot falar que o Windows 7 é melhor. Ele fala assim, o que você acha do Windows 10? Aí ele, eu tô acostumado com o Windows 7, eu prefiro muito mais ele. Aí começou a falar sobre funcionalidades, etc. E aí eles chegaram no nível que ele preferiu o Linux do que o próprio Windows. Aí a Microsoft teve que agir novamente e cancelar o bot. Aí agora eu vou falar sobre os bots no Google Assistant. Isso aí é coisa bem recente, tipo, de uma semana para cá que a gente botou, né, Leto? O Google Assistant é um canal muito complicado, por quê? Nossa senhora. Então vou ter que ler para vocês. O Google Assistant ele espera a resposta do usuário, independente se for de um chatbot ou dele mesmo, até 5 segundos. Se ele não conseguir pesquisar alguma coisa nesses 5 segundos, ele vai fechar o bot. Ou seja, é muito importante a gente começar a fazer teste de carga. Não sei se todo mundo aqui já tem conhecimento, normalmente o povo sabe sobre teste automatizado, mas o de carga é um pouco menos usual. Então a gente tem que focar no teste de carga, porque se tiver 100 mil pessoas, hoje tem 1 milhão de pessoas no Brasil interagem todos os dias no Google Assistant. Então se seu chatbot for um desses que vão ser muito utilizados, né, vamos supor 1 milhão, você tem que ter um teste que ele fala, ele vai conseguir responder qualquer coisa que o cara perguntar em 5 segundos. Outra coisa, normalmente os usuários usam o Google Assistant falando. Então tem alguns problemas no sentido, por exemplo, eu uso o celular em inglês aqui, todo mundo usa em português aqui? Levantar a mão quem não usa em português. Você vê, é uma quantidade até razoável, né? Quando você fala em português, o chatbot ele tenta fazer isso para o inglês. Não vai ser tradução, ele vai entender uma palavra que pareça em inglês e vai botar lá. Então vai ser um contexto totalmente diferente. Então você tem que falar inglês com o Google Assistant. Então você tem que ver se o seu chatbot vai conseguir entender o inglês, por exemplo. Hoje em dia está muito comum de fazer tradução do chatbot, né? Por causa Só que um porém também, se você quer interagir em inglês e o seu celular está em português,
Dependendo da palavra que você colocar, o Google ele vai pegar pelo dicionário e transformar em duas outras palavras uma palavra próxima do português. Isso também é um problema que a gente enfrenta com a API do Google Assistant. Então, é muito complicado mesmo a questão da fala. Então, isso é um risco também. Você tem que treinar em mais de uma língua. Outra coisa também é que, como o Google lê todas as frases, ele vai ler as frases do usuário, mas ele também vai ler as frases do seu chatbot. Então, você tem que garantir que tem uma fluidez nessa leitura do seu chatbot. Eu não sei se já tiveram experiência, mas às vezes o Google dá umas travadas para falar algumas frases, ele interrompe, então você tem que ter um cuidado para fazer esse teste. E por ser um canal que é basicamente por fala, isso deixa um mundo muito grande. Então, a gente vê dois problemas. A gente falou que o fluxo estruturado é muito importante para guiar seu usuário. Então, se você fala muito, você não consegue fazer o usuário ficar clicando, já que ele é focado na inteligência artificial. E outra coisa é a dificuldade de gerar métricas. Normalmente, a gente tenta fazer métricas baseadas no clique dos usuários. Então, se o bot é 90% IA, tipo, se um texto tem uma palavra diferente, talvez fique difícil de você conseguir gerar essa métrica. E para mim também, assim, o Google Assistant vai ter um desafio que, eu não sei, a gente não colocou aqui, mas tem um vídeo que é muito famoso de uma senhora, eu não sei se ela é italiana, mas ela tem muito sotaque para falar inglês. E ela comprou um Google Home e ela não consegue utilizar, porque ela tinha sotaque e o Google Home não entendia, e o Google Home usa o Google Assistant. Então, isso também é um risco na hora de você criar bots exclusivamente para o Google Assistant, porque é com forma de fala. E, para mim, também, uma outra questão, que não é o que a gente vai aprofundar aqui, é a questão da acessibilidade. Como será a acessibilidade também em bots que só utilizam fala? Eu acho que o desafio, assim, igual a gente falou, tem uma semana só que a gente começou a trabalhar com isso, que chegou um case para fazer, mas a gente sabe que o negócio vai ser bem complexo na hora de fazer. Bem, vou falar agora uma novidade. Eu pus novidades, mas na verdade é uma. Vou ter que ler aqui porque está para vocês. Uma grande novidade que chegou, que era uma coisa que, igual eu falei, tem 2 anos que eu falo disso e as pessoas perguntam muito, que era a questão do WhatsApp. Eu era uma pessoa que acreditava que o Facebook não ia abrir, porque o WhatsApp é muito usado no Brasil. Lá fora, o uso é maior para Messenger, tanto que o investimento para chatbots são todo em Messenger. Então, chegou recentemente essa notícia de que o WhatsApp ia abrir para bots, e isso gerou um boom no mercado. Todo mundo quer um bot no WhatsApp, porque aqui as pessoas usam muito mais o WhatsApp do que o Messenger. Então, qual que é a novidade? O desenho vai ter que ser próximo ao fluxo de SMS. A gente está acostumado já a trabalhar com bots muito bem estruturados, em que ele tem carrosséis e quick replies e fica visualmente bonito. Isso no WhatsApp não tem. No WhatsApp, ele é exclusivamente de textos. E o primeiro case que a gente fez, eu fui a QA dele, e foi bem complexo, assim, porque visualmente ele não ficava muito agradável. E como a gente está acostumado com um bot muito bonito, a gente teve essa barreira. Então, hoje, os desenhos têm que ser pensados só para o WhatsApp. Então, eu até frisei ali que se você tem um bot no Messenger ou no Blipchat, você não vai poder converter ele para o WhatsApp. Você vai ter que fazer um desenho, um fluxo, tudo exclusivo para ele. E outra coisa, assim, igual eu mencionei, ele não tem carrossel, não tem card, e ele também tem as funcionalidades nativas dele. Ele envia documentos, ele envia fotos, envia áudios, isso também vai ter que ser tratado. Então, você tem que conhecer todas as funcionalidades para ele não cair num caso de exceção. O Alexandre vai falar um pouquinho sobre as questões de segurança. A gente não vai aprofundar muito no assunto, a gente vai, na verdade, levantar alguns cases, né, que aconteceram. Então, antigamente a gente estava tratando muito em bot de fluxo estruturado, a gente não preocupava tanto assim com segurança, mas a gente estava conversando aqui mais cedo, né, sobre a humanização dos chatbots. Então, as pessoas começam a achar realmente que está conversando com uma pessoa, dependendo do quão humanizado está isso. Então, as pessoas começam a confiar nesse chatbot. Então, se a gente está falando sobre, por exemplo, PagSeguro, que pode vir a ter um pagamento, por exemplo, ou receber algum dinheiro, a gente tem que tratar muito na questão da segurança. Então, eu botei alguns casos que aconteceram recentes, todo mundo provavelmente já ficou sabendo, né? Óbvio. Da Cambridge Analytica, que vazou alguns dados, etc., e saiu na mídia. Alguém não conhece esse caso da Cambridge Analytica? Da quebra de informações do Facebook? Levanta a mão aqui, quem não sabe, que a gente explica. Então, algumas pessoas não sabem. Esse caso foi porque... Sabe aqueles quiz que tem assim, como você seria sua versão masculina ou sua versão feminina e tudo? A Cambridge Analytica, ela pegava todos os dados da pessoa e ela usou isso tipo nas campanhas políticas dos Estados Unidos.
Ou seja, era uma quebra de informação muito grande, que os usuários eles não permitiram, não assinaram nada que deixasse o Facebook liberar isso e a Cambridge Analytica usar. Então, só lá nos Estados Unidos foram 87 milhões de pessoas. É muita gente, por isso que deu esse rebuliço. E aqui no Brasil ainda teve quase 500 mil de pessoas afetadas. Tem um link que dá para saber se você foi afetado por isso, se você quiser procurar depois aí, quem não sabe. Então, isso, o que aconteceu o que acarretou no cenário de chatbots? O Facebook proibiu a publicação de novos chatbots no Facebook. Então, eu não conseguia fazer uma atualização de bots se eu tivesse que, por exemplo, passar do Blipchat para o Facebook, acabou isso. Ele não deixava. Isso agora já reabriu, mas já está, acho que está 100%, né? Essa reportagem, ele fechou, acho que em março e voltou em abril, eu acho. Foi mais ou menos 3 semanas, um mês que o Facebook ele reveu todas as políticas dele. E ele reabriu na época parcialmente. Então, era assim, a pessoa tinha que ter X contas no Facebook, e tinha um monte de poréns para a pessoa poder publicar. Mas eu acho que hoje já está 100%. Da página também, tinha algumas coisas assim. Mas, enfim, isso acarretou até um problema falando na nossa empresa, que a gente teve que fazer todos os nossos bots no Blipchat. Ótimo para a gente, que a gente evoluiu muito a plataforma, bobear a gente está melhor do que o Facebook Messenger. Mas é uma coisa que às vezes o cliente quer saber. A maioria das pessoas aqui vão ter Messenger, né? O Facebook. Então, é uma plataforma boa de você ter, mesmo que seja nos 2 canais, por exemplo. Então, a gente começa a ver o problema de segurança, de informação sendo vazada, etc. Outras 2 coisas que a gente vai ter que começar a tentar. O Banco do Brasil liberou transação bancária pelo Facebook Messenger. Então, é aquele problema que eu estou falando. As pessoas não estão confiando, estão passando senha, estão passando um cartão. Como chama aquele códigozinho lá? Do cartão, aqueles 3 últimos dígitos Código lá. de segurança do cartão. Isso, código de segurança do cartão. Então, se ele está passando isso no Facebook, está gerando histórico. Então, a gente tem que pensar em criptografia dessas coisas, a gente tem que mostrar para o cliente que às vezes ele não precisa passar essas coisas, então tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido. E o outro foi o Mastercard, que liberou a API de QR Code para chatbots também. Hoje tem o PagSeguro, você consegue fazer transações por chatbots, agora o Mastercard vai também liberar isso. Então, cada vez mais, igual eu falei, a gente vai ter que precisar testar essas coisas, tem que mostrar, o chatbot tem que mostrar para o cliente que às vezes tem informações que ele não precisa passar, porque essas coisas podem gerar um Cambridge Analytica aqui no Brasil, por exemplo, e vazar seus cartões de crédito. Leia para nós, Letícia. Aqui a reportagem fala que em 2020 as pessoas vão falar mais com os bots do que com seus próprios cônjuges. Alguém acha isso possível? Levanta a mão quem acha que isso vai ser uma realidade. Está até pouco, né? Eu até pus a imagem ali do Her, que eu acho que se a gente caminhar para isso aí, para mim é o início do fim da humanidade, mas tipo, é possível as pessoas começarem a se relacionar mais. Vocês lembram que eu perguntei no começo quem tinha ligado para alguém e quem tinha mandado mensagem? Cara, a gente manda muito mais mensagem do que liga, por exemplo. Então, cada vez mais a gente vai estar usando esses aplicativos, a gente vai esbarrar com chatbots no dia a dia. Tem gente que conversa que o chatbot não está nem sabendo também. Então, a gente botou isso aí. Como combater a influência dos bots e fake news nas eleições. Lê a frase. Ele está falando assim, ó, robôs e notícias falsas exploram divisões de sociedade para manipular opiniões e sufocar o debate e temas importantes nas redes sociais. A gente colocou isso, que é até um alerta para todos nós também, que nós estamos em ano de eleição e todo mundo sabe que é o ano da polêmica quando tem eleição. E tomar muito cuidado, porque as pessoas vão criar bots para ficar ou criando confusões em debates, pode ser Facebook, ficar curtindo páginas de políticos compartilhando coisa. Então, eu falo assim, senso crítico na hora de ver isso, que pode ser um robô que está ali tentando te manipular e tentando criar uma informação como as fake news. E, eu falo, na eleição, eles vão ter que tomar muito cuidado com isso. Eles vão ter que fazer uma API para identificar fake news muito pesada. Porque hoje o chatbot está crescendo e as pessoas estão usando e vão usar. Usa muito para o bem, mas também pode acabar usando para o mal, né? Como pode ser esse caso das eleições. Ainda mais considerando o cenário, né, das eleições está bem dividido, então qualquer forma de ganhar um votinho daquela pessoa que está dividida é válido. E a gente pensando que aquelas notícias vazadas têm a ver, acho que, com o Trump, né? Tem. A Cambridge Analytica usou muitas informações para a eleição do Trump, no caso. Então, eles mandavam algumas notícias para pessoas que estavam em lugares dúvida, bem específicos e que eles viam que estavam em dúvida. Igual a gente pesquisa sobre
um tênis ele parece para o celular, eles usaram esse tipo de informação. Não é nem Então, pesquisar, né? Você falar, preciso de um tênis, já estão te mandando foto pensou, do tênis lá. Se ele pensou, ele já mandou. Então, é uma forma de utilizar o chatbot de uma forma negativa. A Letícia vai falar de automação Vou falar agora. um pouquinho de automação. Ainda é uma coisa bem complicada, na minha opinião. Quando eu comecei, eu recebi esse desafio e não tinha nenhuma ferramenta, ainda não tenho uma ferramenta própria para automação. Eu tentei primeiro usar o Appium, que era a ferramenta que eu mais tinha conhecimento na época, porque eu estava vindo de um contexto totalmente diferente, que era de mobile. Só que na primeira utilização eu já tive que cortar, porque ele não tem permissões para acessar o app. Então eu tive que achar outras formas. No começo, eu comecei utilizando o Selenium, que é o web, e eu não preciso ter essas permissões para utilizar. Usava o framework NUnit, que ele é muito bom, vou explicar mais para frente também por quê. Aí, qual que foi o que me motivou? Eu falei, foi a permissão no app, aí eu já tenho um problema na hora de encontrar os elementos, e tenho que usar muito regex, e eu tenho que usar muito XPath. E XPath assim, é o pior seletor no caso de teste, ele demora muito para encontrar. Então, os testes ficavam bem lentos. Aqui um exemplo, eu fiz um vídeo de um teste usando Selenium. Na época eu achava assim, cara, que máximo. Hoje eu falo assim, quebra o galho. Hoje eu já não acho ele tão legal assim, porque eu tenho muitas limitações, como ele não clica em Quick Replies, ele não reconhece alguns componentes, mas é culpa do Selenium? Não, ele não é uma ferramenta própria para chatbots. Então, eu tenho que, de toda forma, tentar contornar. Eu tenho que mandar textos ao invés de clicar nos Quick Replies e tudo. Eu falei, quebra o galho, mas ele não resolve o meu problema. Uma outra solução, o Blip lançou o Bot Builder, que é uma forma mais fácil de você criar um bot. Você nem necessariamente precisa programar se você fizer uma coisa muito simples. Eu não sou dev, eu fiz um bot pessoal meu sem precisar escrever uma linha de código. Eu apenas criei lá minhas caixinhas e fiz. Então, eu falei assim, legal, às vezes eu posso usar o Bot Builder para fazer um bot testar o outro e fazer um bot conversar com o outro. E assim, eu tenho até, se alguém tiver interesse, eu escrevi um artigo no Take Test, e ele é bem interessante. Só tem que tomar muito cuidado também, porque no meu primeiro teste, eles ficaram em loop, eles ficaram falando infinito durante 20 minutos. Eu falei, nossa, tem alguma coisa acontecendo. Tipo, eles ficaram conversando infinitamente. E assim, espero também que eles não aprendam a linguagem nova e tentem dominar o mundo, né? Tipo, os dois votos conversando lá. Mas assim, é uma solução bem legal. A gente não evoluiu muito ela, por questões assim, de tempo também, porque tem coisas assim, meio limitadas que a gente não conseguiria fazer. E qual foi a nossa próxima solução? Conversando com todo o time, devs, QAs e tudo, a gente falou, por que não criar uma ferramenta? E a ferramenta, assim, engraçada, que chama Pret, que fala que é o bot testador por causa do tamanho da testa do Alexandre. É isso que chama Pret. E é bem legal porque vai ser uma ferramenta que é desenvolvida pelo próprio time, então ela vai suprir todas as necessidades que nós temos. Ela vai ser muito mais assertiva, até porque a gente fala, eu estou sentindo falta disso. A gente vai, como ela está sendo construída lá dentro, a gente vai poder fazer ela da melhor forma que a gente quer. E também a gente vai ter maiores possibilidades de teste. Se eu querer incluir um teste de carga, alguma coisa assim, vai ser muito mais fácil do que eu pegar tipo, um Selenium, que eu não tenho acesso aos desenvolvedores e eu não consigo evoluir aquela ferramenta. Essa aqui a gente vai poder evoluir muito ela para fazer os testes dos bots. Então, agora eu tenho aqui alguns desafios que eu mapeei. Uma delas é a disponibilidade do bot. Isso é assunto muito sério para a gente, porque a gente garante 99% de disponibilidade. E se acontece qualquer coisa e o meu bot para de responder e o meu cliente não consegue utilizar, a gente gera até multa para a gente. Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque se eu tenho que resolver meu problema agora e o bot não me responde, isso é um problema muito grande. Um caso bem legal que a gente tem, que foi de um cliente de Santander que estava na Alemanha, ele não conseguia resolver o problema dele pelo telefone e ele resolveu pelo bot. Imagina se esse bot naquela hora não estivesse respondendo. A gente não teria ajudado o cliente. Então, hoje, nós temos, eu falei assim, foi até a minha mudança de MS Test para NUnit, foi para que ele pudesse rodar no Nagios. Então, a gente tem alguns bots hoje lá, que fica fazendo testes básicos para ver se o bot está de pé. E se o bot cair, ele parar de responder, ele gera um alarme, então a gente consegue ter uma ação muito mais rápida em cima disso. Isso é bem legal. Você vê, isso aqui eu já falo há 2 anos, e ainda é uma realidade, que apesar de bot ser um assunto do momento, ainda se fala muito pouco de teste. Quando eu comecei, tinha 0 coisas, então eu aprendi muito na prática, muito mesmo. E eu tomei muito tapa na cara no começo, porque tinha coisa que eu não percebia, que o cliente pegava, e eu tive que começar a trabalhar muito em cima disso. Está no contexto do que o bot fala e está próximo do UX e devs.
Por que isso é importante? Hoje, se eu estou bem próxima ali do meu UX, eu consigo ajudar ele em questão de fluxo, na questão da usabilidade, no que eu acho que está legal, do que não está. Mesma coisa com os devs, se tem algum problema, a gente senta ali na hora, eu sento do lado, as equipes são bem divididas, então a gente conversa o tempo todo, isso é bem bacana. O aprendizado é na prática, eu falei, eu tomei muito tapa na cara no começo, por não conhecer e não entender o que era um chatbot, e não ter também artigos que me ajudassem. Mas é legal também, assim, aprender na prática também dói, mas é bem legal, porque você abre sua mente também e você pode acabar ajudando outras pessoas. E mais do que testar é garantir a qualidade. Eu não tenho que ver só se o fluxo está funcionando e está do jeito do desenho. Eu tenho que pensar na usabilidade, eu tenho que pensar se a conversa está agradável, eu tenho que pensar, sobretudo, se ele está resolvendo o problema do cliente de forma rápida. Porque também, se eu tiver que gastar 50 minutos para resolver um problema, eu não vou voltar. Eu quero resolver meu problema em 5 minutos. Então, cada bot é único, isso é muito importante. Por mais que você saiba tudo sobre chatbot, vai chegar um que é completamente diferente e você vai ter que rever tudo que você sabe e ter que aprender. Por exemplo, agora como o WhatsApp e agora como o Google Assistant. Se eu testei bots no Messenger, eu vou ter que reaprender várias coisas para testar no Assistant e testar no WhatsApp também. Porque é outro tipo de desenho, outro tipo de uso também. E as mudanças, essa eu acrescentei recentemente, que as mudanças são constantes e todo dia aparece um novo desafio. Eu falei, essa apresentação, eu apresentei ela no TDC do ano passado, e eu acrescentei, tem o quê? Uns 10 slides novos, né? Ela tem 10 slides novos. Porque as coisas estão acontecendo. E uma delas foi incluída semana passada. Eu falei assim, nossa, vamos colocar isso aqui, que isso aqui é legal. Então, assim, é um assunto que está evoluindo e ele não para. E você tem que todo dia estar estudando, acompanhando a evolução do mercado. E isso é muito importante. E como o chatbot é uma coisa nova, está evoluindo e está evoluindo rápido. Se você não parar para estudar, você vai ficar muito para trás. Pensando nesse sentido aí que a Letícia falou de evolução, quem tiver interesse, né, em chatbot, ela está falando do bot builder do Blip. Quem não fez ainda, velho, eu sugiro você pegar fazer um que seja sei lá, currículo, sei lá. O meu é um bot pessoal que fala de coisas que eu já fiz, coisas que eu gosto, bem aleatório. Você não vai pegar numa linha de código, porque tem gente que não gosta de programar, provavelmente, eu sou um deles. Mas é muito rápido, muito fácil, e você vai estar no contexto do chatbot. O Blip vai estar... Quer dizer, você pode publicar em qualquer uma interface, mas eu sugiro o Messenger ou o Blip Chat. E você vai estar no contexto de evolução de componentes. Um Quick Reply pode mudar o número de caracteres, por exemplo. Então, você vai saber isso na hora que seu bot acusar alguma coisa do tipo. Então, eu sugiro bastante vocês darem uma olhada quem tiver interesse em chatbot. Então, gente, aqui tem o meu contato, do Alexandre e o meu. Se alguém tiver interesse, pode procurar. Tem vários artigos sobre chatbots no Take Test. Bem legal. E outros assuntos também. taketest.take.net. As pessoas que levantaram aí não sabiam. Não conhece. Lá tem bastante assunto legal, tutorial. Pode procurar a gente lá, pode mandar mensagem. Estamos aí para isso. Obrigada, gente. Valeu. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Bom dia, meu nome é Cristine. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra, que foi muito engrandecedora. No caso dos testes, basicamente, como que vocês fizeram um levantamento de requisitos reais, de casos reais de clientes antes da aplicação estar pronta? Vocês fizeram algum case inicial com o cliente antes de verificar esses levantamentos de teste, alguma coisa assim? E a nível ferramental de performance, vocês utilizaram alguma coisa ou não? Obrigada. Quando eu fui a primeira pessoa lá na Take a mexer com isso, e não, a gente não tinha case. Foi tudo, tipo assim, a gente fica brincando, construiu o avião no ar. Eu já tenho como eu já tenho uma noção do que é qualidade, como garantir a qualidade, isso me ajudou muito. Mas, em contexto chatbot, não tinha. Então, eu sempre, quando a gente lançava um bot, eu fazia muito acompanhamento, ou via banco, ou interação do usuário, para entender em quais pontos ele ficava preso, ou o que estava acontecendo com ele, para não deixar na próxima vez.
E assim, é bem complexo porque era uma coisa muito diferente, a gente sabe, de mobile e tudo. E para chatbot não, é conversa. Às vezes a pessoa não está entendendo o contexto e tudo. Então, foi muito na prática mesmo. Eu já sabia algumas coisas que ele tinha que fazer e o que não podia, como casos de exceção, para tentar evitar. Mas muita coisa foi na prática. Lançou, acompanha e você, olha, isso que não pode acontecer da próxima vez. E foi fazendo esse tipo de mapeamento. Outra coisa foi a curva de aprendizado, né, nesse tempo. O primeiro bot que a gente testou, velho, a gente gastou, sei lá, dias e hoje a gente testa vários num dia, né? Isso aí é com o tempo também. A Letícia falou de interação no banco. Tem algumas coisas que a gente aprende, por exemplo, o Rock in Rio, velho, eu fiquei acompanhando ele quase o tempo inteiro. Quando a Lady Gaga, por exemplo, cancelou, você tem que ver o tanto de gente xingando. O que isso gerou? Eu falei assim, não tá dando, o povo tá só xingando. Então eles criaram um card no carrossel só para falar que a Lady Gaga não ia explicar como que fazia se você quisesse cancelar, por exemplo. Então essas coisas a gente é meio que, igual ela falou, avião no ar. Agora, questão de teste de carga, acho que desde que eu entrei na Take, a gente está pensando num jeito, como o Facebook é uma interface bem difícil de testar, o Blipchat a gente ainda consegue fazer um pouquinho melhor. Mas queria usar, por exemplo, o JMeter, não sei se todo mundo aqui conhece. Cara, não funciona muito bem ainda. A gente está conversando com os devs para me ajudar um pouco no sentido de que ele não me manda uma requisição de que ele me respondeu, por exemplo. Mas eu consigo pegar esse elemento na tela. Então a gente está tentando mesclar um pouco de programação com isso. Aí a ferramenta que a Letícia falou, né, o Pret, a gente está tentando fazer isso. Mas hoje não existe uma ferramenta pronta, nem para automatizar, nem para fazer teste de carga. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom dia, galera. Parabéns pela palestra. Sobre a solução que vocês estão desenvolvendo para testar, ajudar a testar, vocês mencionaram aí uma coisa mais personalizada que atenda mais a vocês. Vocês têm planos de abrir, por exemplo, essa solução para a comunidade? Não sei. Será que os meninos eles sabem responder, os devs? Estão aqui? Você sabe, Gabriel? Não sabe, não. Ou não sei. Eu sei que vai ter alguma coisa que vai ser código aberto e vai ter coisa que não vai ser. Agora, a gente pode divulgar isso, inclusive, no Take Test, quando estiver bem desenhado. A ferramenta, ele basicamente usa o builder, igual a Letícia fez. Ele meio que é a mescla do bot testando um bot com o Selenium também. Então, você consegue tirar screenshot pela interface e tal, etc. Mas ele também usa um bot conversando com o outro, entendeu? Então, acho que tem muita coisa que a gente vai conseguir liberar, porque o builder está liberado, né? É de graça, etc. Então, mas acho que vai ter coisa que, por exemplo, esse negócio de carga, eu acho que não vai ser liberado. Mas com certeza a gente vai compartilhar com vocês no blog. Pessoal, eles vão ficar aqui acredito que até de tarde, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente vai ter alguns networks aí com o lanche, vocês podem procurar eles diretamente. Obrigado.